No livro de Êxodo, capítulo 33, querendo ler a partir do versículo de número 12. É um texto bem conhecido da igreja. Os irmãos me compraram, amém? Amém. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes para subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Como tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. O Senhor, pois, aplica essa palavra bendita e preciosa ao nosso coração. Nessa hora estaremos orando, agradecendo pela palavra que foi lida, né? Irmãos, sabe, nós não vamos orar, pedindo para Deus abençoar a palavra é abençoar. Nós iremos agradecer pela palavra e vamos pedir a Deus que abençoe o nosso entendimento, para a gente compreender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá orar conosco nessa hora. Oremos ao eterno Deus. Nessa hora, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que foi lida. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso entendimento, ó Pai, para que a gente possa compreender a tua palavra, a tua vontade, ó Deus, e as coisas que o Senhor quer que nós tenhamos em nosso coração, Senhor. Por isso, ó Deus, que o Santo Espírito que está aqui no nosso meio possa agir nas nossas mentes e nos nossos corações, nos mostrando, ó Deus, o teu caminho, a tua palavra. Ó Deus, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: por esse dado, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É um texto bem conhecido, como me fala de irmão, né? É uma palavra bem conhecida e um momento bem difícil na vida do povo. Às vezes nós lemos, sabemos da palavra de Deus, eu tenho dito isso, não sei se já disse aqui, mas às vezes a gente conhece a história, uma parte da história, né? Às vezes a gente conhece o começo da história, como aconteceu. Por exemplo, nós olharmos Gênesis, talvez seja o início de história mais conhecida, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí a gente conhece bem mais o começo dessa história. Algumas histórias a gente não conhece bem o começo, a gente conhece o meio da história. Por exemplo, a história de Davi, tem muita gente que sabe que Davi venceu gigante. E detalhe, sabe como foi? Foi com uma fonte e com uma pedra, mas sabe o começo. Quem foi Davi? Da onde veio Davi? E foi o meio do fim da história de Davi. Tem gente que conhece o final da história de alguém, né? Quem conhece e não ouve falar da história de Jesus, principalmente da crucificação. Muita gente conhece, sabe que Jesus foi alguém que deu a vida e morreu na cruz do Calvário, mas não sabe que desde Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, já havia uma promessa de que Jesus iria fazer essa obra contra essa história. Então, por vezes isso acontece com os textos bíblicos. Aqui, por exemplo, às vezes acontece isso. Porque às vezes quando nós lemos aqui, devemos ler e devemos perguntar o que está acontecendo. Porque Moisés, versículo 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes para subir esse povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo, como tu disseste, conhecer pelo nome, também as graças aos meus olhos. Ou seja, Moisés diz assim, e no versículo 15 ele vai dizer: então me disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não
vida não cumpre a justiça por nós, nenhum de nós seremos salvos. Quando Moisés matou aquele egípcio lá, que Deus puniu ele depois, passou, os irmãos julgaram ele, passou 40 anos lá no deserto, olha o que aconteceu aqui, ele tem que fugir, ele sofreu a consequência pelo deserto, passou 40 anos para aprender a ter paciência, e nem tudo se resolve com a mão, com a força, com a justiça, com o braço, não, tem coisas que eu tenho que aprender a esperar em Deus, senão o deserto vem aí. Moisés passou 40 anos lá cuidando do meu filho, 40 anos para aprender, irmão. Mas ele disse, pô, se você não vai entrar, você não vai entrar. Mas irmão, no dia que Moisés resolveu se levantar contra o povo, não deu certo. Mas o povo era verdade. Mas o povo tirou a paciência de ver Moisés, verdade. Mas o povo exigia, queria levantar Moisés, verdade. Mas a Bíblia diz que quando Moisés foi até Deus disse para Moisés: vá lá, pega o seu cajado, tira a água da rocha e resolva o problema. Mas antes de Moisés fazer isso, diz a Bíblia que Moisés se levantou e disse: será que Deus não poderá fazer nós tirar a água dessa rocha? E ele pegou o cajado e em vez de falar a rocha, como Deus disse, Moisés bateu na rocha, pá, pá, e disse: rebelde, vocês são rebeldes. Mas ele mandou dar água, Moisés deu o cajado. Aí depois ele disse: Moisés, cara, tu fizesse isso, tudo bem, para a terra não vai ver, mas tu não vai entrar. Essa parte do irmão é quando o povo de Deus é amado por Deus. Sabe qual foi a ameaça de Deus para Faraó? Se você não libertar o meu primogênito, eu vou matar o seu. Deus chamou o povo dele de primogênito. Se você não libertar o meu primogênito, eu mato o seu. Aí ele não sabia quem era Deus. Aí foi o Deus, vai irmão, Deus é para Faraó. Mas é esse povo que Moisés aqui está dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, aconteceu alguma coisa. Naquele momento, Deus não estava presente. E quer ver o juiz mais duro de todos? É a ausência de Deus. Moisés entendeu isso perfeitamente. Ele entendeu tanto, irmão, que ele disse: eu não saio daqui. O Senhor tinha uma palavra, o Senhor tinha uma promessa, o Senhor disse: vou levar esse povo daqui até a terra prometida. É uma promessa que Deus fez baseado também na fé de Abraão, na fé aos profetas. Deus tinha prometido isso, Deus tinha dado a sua palavra, e Deus não volta atrás daquilo que prometeu e nos livros da sua palavra. E Moisés sabia que Deus era Deus fiel, e fez Moisés disse: eu também não juro se o Senhor não vier no nosso meio. Bom, mas o senhor não está dizendo, não? Será que o senhor não entendeu o meu texto? E é outra coisa que o texto queria dizer? Abra sua Bíblia. Êxodo 33. Leia a partir do versículo de número 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu tinha prometido.
Se Deus não for com você, não vem. Moisés, eu vou ficar aqui, ouvindo um pouco essas más notícias, versículo 4. Pois-se a plantear, e nenhum deles se vestiu, nenhum deles vestiu os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de duas cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, dos atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram dos filhos seus atavios, desde o monte Horebe até diante. Versículo 7 vai dizer: ora, Moisés costumava formar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se descia à porta da tenda, todo o povo se alimentava, aí cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor, falava ao Senhor: Moisés, face com qualquer fala seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda, mas a tenda estava fora do arraial. O povo via de longe, irmãos. Quando Moisés ia para a tenda, o povo via a coluna, o povo via a nuvem, o povo via a manifestação, mas não estava no meio do povo. O que foi que aconteceu, irmão? Obediência. E muito. Mas sabe onde tudo começou, irmãos? Sabe onde tudo começou? Por incrível que pareça, isso serve para mim e para você. Principalmente para quem lidera. Principalmente para quem ministra. Olha só, no capítulo de número 4, capítulo de número 3. Versículo de número 7. Diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Veja que coisa maravilhosa. Deus conhece o nosso sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios
estava pegando um pouquinho de azeite, quando ele vai lá, tem um orando, quando ele vai na hora, tem um chamando salve, fecha a porta, guarda o azeite, tira a roupa, assim, aquela capa, aquele negócio, mas Senhor, esse homem está fazendo isso, esse homem não sei o quê, esse homem tal, mas olha que eu disse que igreja, a rua, o lugar diz assim, olha,
E aí o versículo de número: assim irás de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, enviou a vós outros, esse é o seu nome eternamente, serei lembrado de geração em geração. E aí, irmãos, Deus fala com Moisés, né? E depois Deus dá muitas instruções, né? Aí o versículo 4, Deus responde, ou Moisés responde. E Moisés assim, respondeu Moisés, mas eles que não creram. Eles que não creram. Nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aí o Senhor vai resolver novamente a questão de Moisés. Está certo, Moisés? Como um pai muito paciente, está certo. Eu vou resolver isso. Aí o Senhor responde: então no início, perguntou o Senhor: que é isso que ele tem na mão? Deus sabia ou não? Não, sabia. Deus perguntou. Deus perguntou. Ele sabia, né, irmão? Esse não é na mão. Será que alguma coisa está na Bíblia que não está vendo? Será que o autor puxou e não tem isso aqui em tal lugar? Não é, irmão? Quer se dizer para onde? Cajado. Umas coisas aqui, irmãos. Primeiro que Deus, ele mostra que tem prazer em falar conosco, em dialogar conosco, e ele se rebaixa ao nosso nível para a gente ter um bom diálogo, uma boa comunhão. A outra coisa que Deus queria que Moisés entendesse, não precisava de nada para ele, porque pedaço de pau não representa nada. Você quer que tenha a mão? Cajado. Quando eu vou usar isso aqui, não é nada. Eu não preciso de nada para agir, Moisés. E aí diz a Bíblia: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o anão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela.
Escolher o irmão do lado, eu acho bom. Esse
Ele está cortando a voz, para cortar a voz, ele está perto. Senão não vai cortar. Então aquela pessoa que chega e diz isso, aí ele diz, olha, fala aquilo, olha, faz isso, aí ele ia ministrando, né? Era a pessoa mais próxima, assim como Moisés era o porta-voz de Deus. Veja que Moisés era a pessoa mais próxima de Deus. Deus ia lá falar frente a frente com Moisés. Ele está escolhendo ministrando, mas eu sou porta-voz, né? Então ela se tornou uma pessoa mais influenciada. Uma Bíblia que tem a ver com aquele texto lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 24. Êxodo 24. A partir do versículo 12. Nós encontraram, amém? Versículo 12 assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, daquele tábuas de pé, e a lei e os mandamentos que escrevi para nos ensinar. Versículo 13: levantou-se Moisés com os olhos, essa servidor. Quem era o servidor de Moisés, irmão? Josué, o servidor de Moisés. Estava bem próximo de Moisés. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai aqui, até que voltemos a vós outros. Este Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Ele, irmão, ficou responsável pelo povo. Não entenderam o mistério? Ficou responsável pelo povo. Se Deus não tem chamado Arão, quem de irmão da tem ficado responsável pelo povo aqui segundo o texto? Porque diz que Josué era o que de Moisés servidor, mas Arão era o porta-voz. Na hora de subir para o monte, quem ficou à frente do povo? Porque Deus disse deixar ninguém, ele ia deixar o povo sem ninguém, irmão. Algum pastor deixa as ovelhas sozinhas, não deixa, tem que deixar alguém. Mas ele deixou alguém, o porta-voz da pessoa mais próxima. Se ele não tivesse nesse contexto, quem se contasse que estaria ali? Uma das possibilidades seria quem, irmão? Josué, o servidor dele, a pessoa mais próxima, depois de Arão. Mas foi Arão. E aí o negócio deu certo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer mais à frente, no capítulo de número 32, e algo aconteceu. Porque o povo uma hora ia falar com eles e trazer alguma questão. Não é? E no versículo 32 houve uma perturbação dentro do povo, porque Moisés não descia. Versículo 1: mas vendo o povo que Moisés andava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse, veja a palavra, acercou-se. O povo arrodeou Arão, cercou, pressionou Arão, veio com ímpeto, não é? Acercou-se de Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das ovelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-as.
Ele não fala com ele, veja, irmão, são umas coisas básicas. Veja que Moisés alegou, eu não sei falar. Por quê? Ele deve ter se comparado comigo, mas já tem provável que ele se comparou comigo. Ele tinha um irmão e o irmão fala muito bem. Então ele olhou para o irmão e disse, irmão, fala tão bem. Eu não sei falar, não, Senhor. Certamente ele se minimizou, porque eu conheço pessoas que falam fluentemente, eles se diminuem e dizem assim, eu não sei nem falar, e Deus acabou, o irmão fala, né? Ele vai contigo, mas eu não sei. E aí, olhando esse contexto, que a Bíblia vai dizer mais à frente, que Deus quer destruir o povo por causa do bezerro de ouro. E no versículo 11 desse mesmo capítulo 32 vai dizer assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se assim, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, porque onde dizer os egípcios com maus o Senhor para matá-los os bons e para consumi-los na face da terra. Moisés começa a falar com Deus, irmão. E Deus ouve a Moisés. E no versículo mais à frente, a Bíblia vai dizer, versículo 14: então se arrependeu o Senhor do mal que Sera havia de fazer ao povo. E a versículo que Moisés voltou, falou com o povo, falou com Arão. O interessante é que depois Moisés vai até Arão, versículo 21, diz assim: depois perguntou Moisés a Arão: quem fez esse povo que confessa sobre ele também o pecado? Qual foi a resposta de Arão? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois disseram: faze-nos deuses que vão entre nós, por conta esse Moisés, o homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que ele terá acontecido. Então eu lhe disse: quem ganhou, tire o termo, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. E não foi assim, irmãos. Eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Não, ele trabalhou, deixa bem claro, ele trabalhou com as mãos dele para fazer aquele ídolo. Havia um juízo, Moisés manda matar os idólatras. E finalmente Moisés intercede mais uma vez pelo povo. Porque no versículo 30 vai dizer assim: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeis grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelos vossos pecados. Versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me peço do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei no meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disser: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei nele o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeste o bezerro que Arão fabricava. E aí é onde vem o texto: disse o Senhor a Moisés, continuidade, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, Jacó, vendo a tua descendência, a darei, versículo 2, enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, filisteus, jebuseus, e o versículo 3 vai dizer:
apesar de tudo que aconteceu, que nós temos que valorizar, que Moisés valorizou, que Moisés intercedeu e conseguiu. Lembra que Deus disse: eu não irei? Moisés intercedeu e disse: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. Aí Deus disse o quê? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o povo percebeu, quando Moisés percebeu e intercedeu, e a Bíblia diz que o povo chorou, porque Deus disse que não seria presente. Quando o povo percebeu o quanto era importante a presença de Deus, quando Moisés intercedeu, Deus se fez presente. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meu irmão, nesta manhã. Às vezes nos faltam muitas coisas, às vezes nos vem muita dificuldade, mas nós temos algo muito precioso em nossa vida, meu irmão. Nós temos a presença de Deus em nossa vida. Deus está presente na minha vida e na tua vida. Às vezes nós lamentamos, às vezes nós choramos, às vezes nós nos humilhamos, às vezes nós nos desesperamos, porque nós nos esquecemos de uma coisa: o nosso Deus está presente. Os discípulos estavam no barco e diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade. Jesus estava dormindo na polpa do barco, em um travesseiro. Como diz a Bíblia, os discípulos chegaram desesperados, acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não importa que nós pereçamos. Jesus se levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Em outras palavras, eles compreenderam o valor da presença de Jesus. Quando foi a segunda viagem de Jesus, entre no barco e passei para o outro lado, depois eu vou ao vosso encontro. Diz a Bíblia que eles não quiseram ir, e a presença de Jesus os obrigou a ir, e eles entraram no barco, e eles foram obrigados mesmo. E diz a Bíblia que na quarta vigia da noite, quando a tempestade estava muito grande, quando o mar estava muito violento, Jesus levantando o sopro do barco, e aí eles se admiraram, não reconheceram a Jesus, mas quando viram Jesus, eles se acalmaram. E diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, levantou-se uma vez e logo o barco chegou no seu destino. Eles aprenderam o valor da presença de Deus, porque outrora eles estavam no barco com Jesus desesperados, mas agora eles diziam: nós não vamos passar para o outro lado sem a tua presença. Mas eles diziam a mesma coisa: eu prefiro estar no deserto, eu não sou falsante, eu prefiro estar no deserto, sem ter alimento, sem ter roupa, sabe, no meio de serpente, no meio de nós ferozes. Eu prefiro estar no deserto com a tua presença do que estar em qualquer outro lugar sem a tua presença. Algumas pessoas não se aprenderam, porque no começo, quando Deus disse para Moisés: Moisés, vai até Faraó, e Deus disse: eu serei contigo, ele desprezou a presença de Deus, e inventou um monte de dificuldade. Agora ele está valorizando e dizendo: se tu não for, eu não saio desse lugar. Outro que aprendeu a valorizar a presença de Deus foi Abraão. Diz a Bíblia que Deus veio até Abraão e disse: vai para o lugar que eu mesmo te mostrarei. E Abraão entendeu isso na mesma hora: eu mesmo te mostrarei. Deus não disse que era um anjo que ia mostrar a Abraão. Deus disse: vai para a terra e eu te mostrarei. E Abraão entendeu isso, Senhor. E Abraão guardou o coração. Quando os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló, Abraão, sendo um patriarca, Abraão disse: escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu o melhor lugar. E Abraão ficou num lugar muito bom. E alguém perguntou: mas Abraão era o patriarca, Abraão era o mais velho, Abraão era o líder, porque ele concedeu o direito dele escolher para o seu primo Ló, para Ló. E aí, meu, é muito simples, é porque ele sabia que a questão não está no lugar. A gente pode estar no melhor lugar, mas se Deus não estiver presente, não adianta de nada. A questão está na presença de Deus. Abraão sabia que Deus era com ele, não importava o lugar, se não for para um lado ou para o outro, não importa, porque Deus está comigo, Deus está presente na minha vida e na tua vida. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, Deus está presente. Pessoas que aprenderam, irmãos, a valorizar a presença de Deus. Uma mulher há 12 anos vinha sofrendo e ela valorizou tanto como muitos não valorizam. E ela disse: eu não sou quem tocar na orla, eu não preciso de
Deus abençoe.